o que o Brasil produz em 4 anos. Sumiu em um dia. Não é? Alguns perguntam, mas como é que pode sumir dinheiro? Mas não sumiu dinheiro, sumiu o valor. Aquilo que valia 100 passou a valer 3, 4. Você tem um automóvel que vale 100 mil reais, não consegue vender por 10 mil. O dinheiro não desapareceu, desapareceu o valor do carro. Ninguém quer. Vocês vão ver isso. Milionário inglês se suicida por causa da crise financeira. Em 1929 aconteceu muito isso. E Kirk Stephen, 47 anos, bem sucedido, etc., se atirou na frente de um trem, foi cortado em pedaços, porque o dinheiro dele evaporou. O valor das ações que ele tinha desapareceram. Nos Estados Unidos, milhares de aposentados que vivem de renda, do dinheiro que aplicaram em ações, estão passando dificuldade. Né? Juntaram seu dinheirinho todos os anos do seu trabalho e evaporou. O pânico ao redor do mundo, os chineses procurando emprego, os indianos apavorados, desapareceram. Depende da data, é um valor ou outro, né? Mas é dinheiro. Não tem como prever as coisas, né? Alguns milionários perderam. Nunca as famílias estiveram tão endividadas. Os seus débitos equivalem a 140% do PIB americano. As famílias dos Estados Unidos devem mais do que se produz nos Estados Unidos num ano. Está aí a raiz do problema, esse. Quem botou bancos a quebrar foram consumidores. Porque resolveram gastar demais. Sabe como é que foi essa brincadeira? Vocês estão lembrados do dia 11 de setembro de 2001? Ataque às Torres Gêmeas. E aí também ninguém mais comprou nada, porque os terroristas disseram, vai chover avião em cima dos Estados Unidos. Não caiu mais nenhum, né? Mas só a notícia apavorou. E pararam de comprar, começaram a estocar. E a economia para. Quando você não compra, também ninguém vende. E o Alan Greenspan, que era o presidente do Banco Central lá dos Estados Unidos, baixou o juro a 1% ao ano. Com 1% ao ano, você vai colocar o teu rico dinheirinho na poupança. Para ganhar quanto por ano? Menos disso. Menos que 1%, né? Porque se o juro de empréstimo é 1%, o juro que te pagam tem que ser menos que isso. Você está incentivado a poupar com um jurinho de menos de 1% ao ano? Não. O incentivo é óbvio. O Alan Greenspan quis isso. Compre. Compre casas, compre automóveis, compre tudo. Mas não guarde dinheiro em casa. Comece a comprar. E o efeito foi espantoso. Já vinham comprando muito antes. A China vem crescendo e fazendo... Vocês sabem qual é o crescimento anual da China nesses últimos anos? Dizem que é em torno de 10%, né? Não é? Eu tenho amigos, o Renato, que é meu amigo na China, a gente se corresponde de vez em quando, é em torno de, pasmem, de 30% ao ano. A média dá 10%, porque tem a China que produz arroz, etc. e tal, que são milhões e milhões que produzem arroz ali, uma quantidade que cresce 1% ao ano, coisa assim. Pega isso tudo, faz a média, dá 10, 12% ao ano. Esse ano, com crise e tudo, eles vão crescer perto de 8% ao ano. Crescem com base em que? Vendendo para o mercado americano. Vocês estão vendo a pressão da China. O que isso significa profeticamente? Ou os Estados Unidos dão um jeito de manter as rédeas do poder nesse mundo e tem pressa para isso, ou a China assume o comando do poderio científico, militar, tecnológico. E não falta muito, porque já são o segundo poder mais econômico mais poderoso do planeta. Só atrás do próprio Estados Unidos. Já passaram pelo Japão e já passaram pela Alemanha. E qual é a pressão sobre a Igreja Católica? O crescimento vertiginoso dos pentecostais, de todas as outras igrejas, e o aumento da pregação da Igreja Adventista do sétimo dia, que prega exatamente aquilo que faz Babilônia cair. Então, as duas potências desse mundo, os Estados Unidos e a Igreja Católica, têm pressa
para resolver esse imbróglio. Certo? Essa é a questão básica. Famílias americanas, em média, a dívida da família americana é $100.000. Bom, tem gente que não deve nada, né? Então, sendo essa média, imagina quantos alguns estão devendo. Né? Essa é a palavra que explica a crise dos bancos. Tá, aqui tem algumas coisas que nós vamos pular. Estão se enfileirando ao lado do homem do pecado, para a ruína da nação. As nações estrangeiras seguirão o exemplo dos Estados Unidos. Ela é paradigma para as outras. Né? As nações estão agitadas em tempos de perplexidade, desmaiando de terror. Isso aqui vem pela frente ainda. Porquanto transgride as leis, muda os estatutos e quebra a aliança eterna. Por isso, maldição consome a desejada das nações. 635. A rotina do trabalho dos vários ramos de ganhar dinheiro é prosseguida sem consideração para com princípios. Está explicado a crise. Os princípios americanos, esqueci o nome, mas enfim, o modelo protestante americano de trabalhar duro, de estudar, de não gastar tudo, de economizar, de investir, de buscar tecnologia, de desenvolver, de inovar, de pesquisar, de resolver as coisas, foi o princípio que transformou esse país numa grande nação. Né? São princípios cristãos, estão na Bíblia. Você tem que produzir, tem que trabalhar, tem que pesquisar, tem que criar, tem que melhorar as coisas. Isso é bíblico. Deus nos deu um cérebro para essas coisas. E em cima disso, em pouquíssimo tempo, o Brasil começou a se tornar Brasil em 1520. Os Estados Unidos se tornaram Estados Unidos em 1620. 100 anos depois. E vai comparar um país com outro? Até que nós não estamos tão mal, né? Nos divertimos no ganhar dinheiro, nas lutas pelo poderio, na própria luta pela existência. Há uma força terrível que absorve o corpo e o espírito e a alma. Isso aqui é espírito e profecia. Está entendendo? Eu, né, o centro de tudo, mas o eu, mais alguma coisa para dar poder, né? E aí desapareceu, o eu continuou, quero mais. E sempre quero mais e mais. E, opa, sim, você foi o eu. Né? Então aqui, tudo quebrando. Isso aqui são gráficos de várias crises, não vamos nem entrar nisso. Explicação da crise global, eu vou explicar assim por cima, rapidamente. Irmãos, vou dar 2 ou 3 exemplos. Tem um sujeito angolano, nos Estados Unidos, em Graxate. Depois biscateiro, vivia de fazer negócios, etc. Conseguiu seu dinheiro, resolveu fazer um empréstimo subprime, ou seja, um empréstimo abaixo da linha da capacidade de emprestar e de garantir, empréstimos não garantidos. Ele pediu emprestado 300 e poucos mil dólares, comprou uma casa, porque estava todo mundo fazendo isso, né? Não contente com isso, pediu um segundo empréstimo, 450 mil dólares a casa que ele comprou. E comprou mais um terceiro empréstimo de uma casa em torno de 500 mil dólares. Estava devendo mais de $1 milhão. Pagava em 30 anos. E as prestações muito baixas, prestações chamadas 2 por 28. 30 anos, calcula em meses que dá isso, né? Dá 360 meses, né? Por aí. Não, menos. Então dá prestações muito baixas. Dava para ele pagar. E ainda contando com o recurso do 2 por 28, ou seja, durante 2 anos, a prestação bem baixa, juro bem baixo. E a negociar para os próximos 28 anos, se você tem garantias reais, se você tem bens, se negocia juro baixo. Se você não tem muitas garantias, o juro sobe. O que ele está fazendo? Bom, como tudo estava subindo de preço, estava todo mundo comprando, tudo valorizando, obviamente ele contou com a seguinte estratégia: daqui a 2 anos os meus bens, prestações baixas para os próximos 28 anos e eu faturo bem. Passou o tempo, quando chegou essa situação, as casas dele não valiam mais aqui.